Quer saber como sair da negatividade? Em primeiro lugar, o que é a negatividade? Negatividade são as emoções negativas em que os humanos se perduram. É normal sentir emoções negativas. O que são emoções negativas? Medo, raiva, ansiedade, desânimo, tristeza, inveja. É normal sentir isso. O que não é normal pode ser comum. Pode ser comum a gente ficar sentindo isso aí, a gente ficar nesse estado de negatividade. Pode ser comum e é comum, mas não é o normal, não é o nosso estado normal, natural. O nosso estado natural é a plenitude, é a conexão com o ser. Por que eu estou falando sobre a negatividade? Eu estou trazendo esse vídeo aqui agora porque é um assunto muito importante. Ninguém quer ficar na negatividade, porque a negatividade drena a nossa energia. E aí a gente não consegue fazer mais nada. Isso influencia tudo na nossa vida. Isso influencia a nossa saúde. Isso influencia os nossos relacionamentos. Isso influencia o nosso trabalho, as nossas finanças. Então, todas as áreas da nossa vida são influenciadas por isso. A gente não consegue ir atrás dos nossos sonhos com essa negatividade. A gente precisa encontrar a plenitude do ser. E eu tô lendo aqui o livro Praticando o Poder do Agora. Não sei se você conhece os livros do Eckhart Tolle, eu já falei aqui várias vezes em outros vídeos sobre esse autor maravilhoso, incrível, sensacional, você precisa ler os livros dele. E o Praticando é um livro fininho que traz aqui lembretes do o livro mais famoso dele, que é O Poder do Agora. Então, assim, ele fala muito sobre essa negatividade. A gente vai entender nesse vídeo como sair dessa negatividade, tá bom? Para a gente viver de uma forma melhor, para que todas as áreas da nossa vida funcionem muito bem, porque a gente vai estar bem. Porque a principal pessoa e coisa, principal projeto da nossa vida somos nós mesmos. Porque uma vez que estamos bem, tudo começa a fluir bem. Tudo começa a fluir bem. Então, vamos lá. A negatividade, a gente entendeu que são as emoções. Então, como parar de sentir essas emoções? Como parar de sentir? Não tem como. Tipo assim, agora eu vou viver e nunca mais eu sinto emoção. Não, você vai sentir. Agora, inteligência emocional, né? Que é o que a gente mais precisa desenvolver em nós, é inteligência emocional, que é algo que ninguém nos ensinou na escola, que a coisa mais importante não foi ensinada na escola, não é até hoje. Talvez esteja melhorando hoje aí, os outros tipos de educação que estamos tendo, mas assim, a princípio ninguém nos ensinou isso, certo? A gente tem que buscar isso aí. Às vezes nem seus pais te ensinaram, porque nem eles aprenderam com ninguém. Então, isso é muito sério. A gente vai propagando a falta de inteligência emocional, geração após geração, as nossas crianças, se a gente não tem, vão ser infiltradas com a nossa falta de inteligência emocional. Isso é muito sério. Então a gente precisa saber como lidar melhor com isso, tá? O Eckhart Tolle, ele fala muito sobre a presença, né? Ele fala muito sobre a gente praticar a presença, meditação, atenção plena, estar em contato com o agora. Porque o que gera emoção é a mente. É a mente que gera emoção. É a nossa interpretação sobre algo que gera emoção. O sofrimento é causado por uma interpretação. Acontece algo, a gente fala que aquilo ali é horroroso e a gente sofre. Às vezes a gente está sem energia, a gente está cansado, e aí a gente teve que fazer coisas, aí a gente começa a interpretar aquilo como algo horroroso, o nosso estado. Porque às vezes, por exemplo, cansaço, você é cansado, você está drenado, tem que aceitar. Agora, você quer lutar contra a realidade. Inclusive mesmo quando você sente alguma emoção, se você luta, tudo que você luta contra o que é, aquilo ali vira o quê? Uma resistência. A gente vai falar muito sobre resistência nesse vídeo, tá? Gente, se estamos notando um pouquinho mais acelerada, é normal. Tem dias que eu tô assim, tem dias que eu tô calma, tem dias que eu tô acelerada. O que é isso? São os trânsitos lunares. A Lua está em Sagitário hoje. E fazendo ainda uma quadratura com Urano, a gente fica um pouquinho mais acelerado, tá? Se
Se você gosta de astrologia, me acompanha no Instagram, que eu estou sempre compartilhando lá os movimentos do céu. E aqui também tem outros canais, inclusive um canal de astrologia aqui do YouTube. Mas vamos lá, eu quero ler para vocês uma parte do livro que é muito legal, gente. É muito legal essa parte, porque é o seguinte: o ego, tá? A gente tem um ego, né? O ego é a mente. Basicamente, você entendeu que o ego é a mente. Quando a gente sente uma irritação, por exemplo, ele está falando aqui, ó. Você está vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Agora eu estou ouvindo uma buzina. Às vezes, o que a gente faz? A gente se irrita. Ele fala assim, ó. Vou ler. Agora eu vou começar a ler. Surge uma irritação. Qual o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou. Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Pausa. As nossas reações são inconscientes. Ai, me irritei. Ai, isso aqui. Beleza. Até aí, tudo bem. Continuando. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente, presta atenção nisso, de que a resistência dela, da mente, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso naturalmente é uma ilusão. Vou explicar. Quando a gente se irrita com algo, a gente não quer aceitar algo, algo acontece na nossa vida, a gente não quer aceitar. Aí a gente cria aquela resistência, né? A gente começa a reclamar, ou sobre alguém, sobre algo que está acontecendo, uma situação na nossa vida. A gente, ou a nossa mente, porque a gente é o ser, a gente é a luz, a gente precisa se firmar nisso. Eu sou a consciência iluminada, quem eu sou é isso, todos nós. A mente acredita, o nosso ego, acredita que se eu criar uma resistência, que é negatividade, isso vai mudar na minha vida. Isso aí a gente acha que vai mudar a realidade, porque a gente está indo contra. A gente não quer aceitar, porque é como se a gente estivesse concordando com aquilo ali, se a gente aceitar. Não é que a gente está concordando se a gente aceitar. Apenas quando a gente aceita o que é, não tem o controle. Eu não tenho controle sobre coisas que me acontecem. Tem coisas que eu não controlo, eu só controlo a minha reação. Então a gente acha que se eu resistir suficientemente, a realidade vai mudar. É o que ele fala aqui. A gente acha que vai dissolver a condição desejada. Então, a negatividade, essa resistência, às vezes infelicidade. Você fica infeliz. Você fica infeliz com a sua vida. Porque você acha, o ego acha, que isso vai te ajudar a mudar a realidade atual. Mas não vai. Não vai. A sua resistência não vai mudar a realidade atual. Gravou isso? Isso é a coisa mais importante desse vídeo. Esse é o primeiro ponto muito importante. Continuando. A resistência que ela cria, ela quem? A mente. Nesse caso, a irritação ou raiva, a gente está falando de uma situação que causa irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Ou seja, algo acontece, você se irrita, você fica com raiva. Muito pior é essa raiva. Muito pior é você ficar nutrindo essa irritação, essa raiva. É pior do que aquilo que está acontecendo. Entendeu? E ele fala que tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Como? Ele fala para a gente deixar que as coisas passem através de nós. Que as coisas passem. Permita que o barulho ou que estiver causando a emoção negativa, alguém passe através de você.
Isso pode muitas vezes, né, gente, acontecer nos relacionamentos. Alguém fala alguma coisa, alguém tem uma atitude que você fica ali resistindo àquilo, fica discutindo com aquilo, fica gerando muitas emoções dentro de você que te fazem mal. Aquilo ali tá te fazendo mal, tá? É muito importante saber, para a gente se libertar, que as emoções, essas que eu falei no início do vídeo, são como uma química que fazem mal pra gente, drenam a nossa energia e faz mal. Aquilo ali, a longo prazo, se a gente fica ali naquilo ali muito, pode gerar inclusive uma doença física, porque tá tudo ligado, corpo, mente, emoções, tudo tá ligado, não tem separação. Então, a inteligência emocional é saúde para o nosso físico também. E aí você vai falar assim, mas o que eu faço então, né? Sem alguém me importunando. Ele inclusive fala aqui, você pode falar para qualquer pessoa que o que ela está falando é inaceitável. Você pode colocar limites nas pessoas. Você deve colocar limites nas pessoas. Porque isso é amor próprio também. Se você não coloca limite, você não pode deixar. Ah, não, faz o que quiser comigo. Fala como quiser comigo, porque eu sou zen. Não, gente, isso não é ser zen. Zen não é você aceitar tudo e levar porrada, não. Você tem que se colocar quando é preciso se colocar. Você apenas não precisa se acabar emocionalmente com isso. É igual com uma criança. Você precisa colocar limite na criança, mas você não precisa perder a cabeça. É muito melhor você estar ali equilibrado emocionalmente, você fala com a criança de um lugar de equilíbrio. Você coloca limite, mas com amor. Você não tá berrando, você não tá se descabelando. Entende? Eu tô falando aqui do ideal. É o que a gente vai conseguir fazer sempre? Não. Agora eu tô falando de um ideal que a gente deve buscar. No meu ponto de vista, o que Eckhart Tolle ensina por todas as razões que eu já falei aqui nesse vídeo. Como que a gente busca isso? Treinando. Como que a gente fica bom em algo? Treinando. É por isso que é muito importante meditar. É por isso que é muito importante treinar a atenção plena. É por isso que é muito importante desenvolver virtudes que estão alinhadas com os nossos valores. Desenvolver paciência, né? A paciência é uma das coisas que... Ui! E um bicho. A paciência é uma das coisas que mais precisamos desenvolver. E eu tô falando, eu que nasci impaciente, com minha lua em Ares. Mas, gente, quando eu perco a cabeça com alguém íntimo meu, quando eu saio de mim e aí eu ajo de um jeito inconsciente, falo alto, falo coisas que desrespeitam, porque eu também cometo esse erro. E eu tô aqui me comprometendo, por exemplo, largar um vício para eu melhorar na minha inteligência emocional. A questão é essa, a gente se comprometer, dar mais um passo no degrau da evolução. Não é nem degrau, né? Porque a evolução é uma espiral. O que significa uma espiral? A gente vai passando pelas mesmas situações e subindo um pouquinho mais. Não é que eu passo de fase, dou um tchauzinho para aquele degrau abaixo e nunca mais passo por aquilo. Não, não é assim. Mas, enfim, é preciso buscar, né, gente? Porque quando a gente erra nesse sentido, de perder a nós mesmos, de reagir emocionalmente de um jeito que a gente não gostaria, a gente fica triste com a gente mesmo, a gente se arrepende, a gente se julga. E não é legal se julgar, percebe o julgamento. Não deixe que isso também aconteça. Errou? Fala assim, ó, eu errei, mas eu passei por muita coisa. Eu tenho minhas qualidades, eu tô evoluindo, eu tô me comprometendo a isso. É o suficiente, não fique se culpando, porque também não adianta nada. A culpa é outra negatividade. A culpa é negatividade. A autorresponsabilidade, você aprender com seus erros e você se propor a mudar, é diferente. Por isso que abandone o passado no sentido de não fique se culpando por ações passadas. Aprenda com aquilo ali. Olhe para aquilo com sinceridade. Aprendeu? Bora evoluir. Então, tudo que é, a gente deve entrar em contato. Tudo. Há uma negatividade em você. Você está com emoções. Entre em contato com essa emoção. Quando você entra em contato, o
que se ativa? A consciência. Se você aceita, nem que seja um sofrimento, você está sofrendo. E sofrimento quer dizer que você não está aceitando a realidade. A realidade ela pode ser dolorosa, porque existem coisas que doem na vida. Mas o sofrimento vem quando a gente julga que aquela dor é inaceitável. E quando a gente não aceita a realidade, a gente sofre. Porque é uma resistência, a gente está lutando contra a vida. Já dizia o Buda, a dor é inevitável, o sofrimento opcional. Então, mesmo se você estiver sofrendo, se você não julgar o seu sofrimento, se você não ficar se julgando e nem ficar julgando a história que causou esse sofrimento, se você entrar em contato puramente com a emoção, seja ela qual for, você vai sair muito mais rápido daquilo ali. E como eu falei, tudo é um treino. Se você quer treinar a sua mente, se você quer treinar a sua espiritualidade, praticar ela no dia a dia, se desenvolver, expandir a sua consciência, faça o meu curso Ser em Equilíbrio, porque ele vai te ensinar a técnicas de respiração, a meditação simplificada, você não precisa ter medo, porque é muito simples meditar, mas você precisa de técnicas de respiração, os pranayamas. E lá tem outras aulas teóricas que vão te ajudar a ter inteligência emocional e equilibrar em Yang. Por isso o nome Ser em Equilíbrio. Gostou desse vídeo? Me conta aqui e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você quer mais conteúdos como esse. Um beijo e até a próxima!